Olha só, isso daí é o Sérgio Tavares. O absurdo de um policial federal emitir uma ordem para deter por 5 horas. A alegação é de que ele apoiou os atos violentos do dia 8 de janeiro. Olha só, onde ele estaria hospedado. desde quando o policial federal pode agir de ofício dessa maneira? Os Estados Unidos estão vivendo o Capitólio. Só acho que seria razoável eu, parlamentar de direita, né, chegar nos Estados Unidos e me perguntarem se eu sou a favor do que aconteceu no Capitólio ou não. Olha, um estrangeiro. Se o senhor me permite, eu vou fazer uma situação. Eu fui agora em novembro para Disney. Me perguntaram onde eu ficaria hospedado. Não, isso é uma pergunta padrão. Essa pergunta não tem agora aqui. Olha a vergonha desse militante. Você não Isso é um palhaço. Qualquer cidadão. Isso é um palhaço. Se manifestasse abertamente, creio eu, não posso falar pelos Estados Unidos, não posso falar pelo governo americano, mas manifestasse abertamente que o que aconteceu no Capitólio é um ato nobre, sei lá, um ato válido, eu acredito que eles perguntariam alguma coisa nesse Seria tipo. Uma pergunta absolutamente irrelevante como essa de 8 de janeiro, porque o que eu penso não quer dizer absolutamente nada. E qualquer pessoa ser tolhida no seu pensamento ou constrangida, é por isso que a minha preocupação aqui é com a instituição Polícia Federal, porque eu sei... Está certíssimo, Carlos Portinho. Seus subordinados cumprem ordens. E eu quero entender qual é a direção dessas ordens, para onde estamos indo. Senador, então deixa eu explicar o senhor novamente. Deixando bem claro o se. Momento algum, a opinião... Qual a cara do palhaço? Você quer um palhaço? Política, isso é irrelevante. A questão é, se tivesse algum ato de quebradeira novamente, ele seria provavelmente perguntado se estaria naquele ato ou não, alguma coisa dessa natureza. É isso. Não é opinião política. Vossa Excelência, ao reterem o jornalista português, país irmão, né, de que eu sou descendente, inclusive, direto, e tenho o maior respeito à nossa origem histórica. Uma vergonha, aqui, ó. Embora muitos queiram apagá-la, é a nossa origem, né, a origem das nossas relações diplomáticas. Vossa Excelência tinham conhecimento que poderia haver um risco diplomático, no caso da deportação, ou não sei qual é o termo exato, devolução deportação, né? Do jornalista português. Os senhores estavam preparados. Dependendo do que ele respondesse, havia uma direção lá do setor de análise, que a gente não sabe quem é, né? É alguém que está ali por trás da máquina, dizendo, e se precisar, pode deportar. O Brasil realmente hoje vive um estado venezuelano. Poderia ele ser deportado de acordo com as respostas dele a essas perguntas? Ele ficou em silêncio. Mas, dependendo das respostas, eles vão ter um parâmetro ali. Se ele chegar até esse limite, a gente deixa. Se ele não chegar, a gente deporta. Havia essa orientação do setor de análise? Senador Portinho, por conta do adiantado da hora, já são 13 horas. Não, essa é a minha última pergunta, senhor presidente. Eu lhe agradeço. Nós temos escrito... Ele vai responder, né? Vou responder. Posso responder? Por favor. Aí nós temos escrito aqui o senador Rogério Marinho, presente, Hamilton Mourão. Hoje, eu falei para vocês que hoje... Posso até emendar, é rápida. No retorno dele, ele também foi reelegido. Eu gostaria de saber por qual razão. Sabendo o contrato, é isso. Respondendo a pergunta, desculpa, a pergunta, o senhor pode repetir, por gentileza? A primeira é se o setor de análise deu parâmetros do que ele respondesse, se ele poderia realmente ser deportado, mesmo diante dos riscos diplomáticos de deportar um cidadão português, um jornalista, porque ele não quis responder sobre o 8 de janeiro, sobre nada, mas havia um limite ali, se ele chegar nesse limite... Não preciso saber qual é o limite, não. Mas se ele chegar aqui, ele é para deportar? Sim, então vou responder. O caráter dessa entrevista com ele foi, né, que é passado, preventivo. Se tivesse alguma coisa que seria, o caráter era preventivo. Cleber, então, você esqueceu de mim? Não, Vera Zanotti. Eu falei para todo mundo aqui que eu estaria respondendo. Não sei por que esqueceu de mim aí, tecnicamente falando, mas é a mesma coisa. Não teria essa possibilidade. Agora, quanto ao viés diplomático, isso é um procedimento natural. Nós temos uma excelente relação com Portugal, nossos ascendentes. Olha que absurdo. Esse é o famoso Rolando Lero. Um carinho enorme. Mas, assim, Portugal deportou. Esse é o famoso Rolando Lero. Inadmitiu. 930 brasileiros.
lá. Então, assim, isso aí, o Brasil também não admitiu 800 e pouco. Não, mas a minha pergunta é objetiva, desculpa. Sim. Se ele respondesse sim, acho que aquele ato foi um ato democrático de 8 de janeiro, e sim, o Brasil vive numa ditadura do judiciário, ele seria deportado? Isso em si não seria o motivo, mas se tivesse um outro ato de Muito obrigado. vandalismo... Desculpa, com todo respeito à Polícia Federal, essas perguntas aqui são absolutamente irrelevantes, constrangedoras. Eu só queria saber agora, para encerrar, que foi a segunda pergunta, por que ele foi retido para embarcar de volta ao país dele? Então, senador, deixa eu responder a primeira e a segunda. Ele foi entrevistado num caráter preventivo. Preventivo? Se, eu repeti pela Prevenção, isso é censura prévia, é intimidação. Uma nova quebradeira, aí iria se entrevistá-lo, ou interrogá-lo, ou prender. Não sei a situação. Ele foi retido. Mas isso é de controle migratório. Não, vamos falar da entrada. Isso é controle migratório. Isso se chama Lei 13.445, controle migratório. Ponto. Acho que essa está explicada. Foi um caráter preventivo. Você vai fazer o que no Brasil? O que você acha disso? Daqui? Ponto. Controle migratório. O outro ponto aí que o senhor está falando, da volta que foi retido novamente, eu não tenho essa informação. Estou sabendo agora o que o senhor está me contando. Eu não estou sabendo dele ter sido retido ou entrevistado. Não estou sabendo agora. O senhor me falou. Então, não sei, eu não estou dizendo que essa informação que o senhor está dizendo não seja verídica. Eu não sei dessa informação, dessa entrevista do... O nome do cidadão aqui que está falando, que respondendo pela Polícia Federal, é um tal de Rodrigo Teixeira. Que vergonha ter esse sobrenome. É que o controle migratório sendo exercido por opinião política de um jornalista estrangeiro. Imagina se um jornalista brasileiro fosse para Portugal... senador, e fosse perguntado para ele o que o senhor acha do primeiro-ministro Antônio Costa, se cometeu ou não cometeu crime, se ele devia, aquele antigo lá, o Sócrates, cometeu ou não cometeu crime, chamou ele de criminoso lá no Brasil, aí retém o jornalista brasileiro para ser interrogado no aeroporto. Eu acho que a Polícia Federal, que a gente tem o máximo respeito, devia, nesse caso, ter a humildade de reconhecer quem errou no procedimento, até para dar uma tranquilidade. Me perdoe, senador, mas esse policial tinha que sair preso daí, por abuso de autoridade. Ali na Polícia Federal, para perguntar para eles, o senhor acha que o Lula cometeu ou não cometeu crime lá durante o governo dele, que a Petrobras foi ou não foi roubada? É isso que nós estamos falando. Tá, senador Moro, nós temos aí inscritos vários colegas, e até por respeito aos colegas que estão inscritos, nós precisamos avançar. Com a palavra o senador Rogério Marinho, em seguida o senador Hamilton Mourão. Selva. Bom, eminente presidente, senador Petrecão, senador... É importante Girão, ouvir com atenção, pessoal, porque é ridículo a situação em que o Brasil está vivendo. Rodrigo de Melo Teixeira. Quem está presidindo é o Petecão. Eu não vou lhe fazer uma pergunta, senhor Rodrigo, eu vou fazer mais uma contextualização da nossa preocupação com o momento, e Vossa Excelência, claro, Vossa Senhoria, se quiser fazer algum comentário, por favor, se sinta à vontade. Primeiro, me solidarizar com o constrangimento que Vossa Senhoria está passando aqui. E merece, da nossa parte aqui, da instituição Senado, dos indivíduos que ocupam cargos como senador da República, todo o respeito, né? Não há da nossa parte, o senhor pode ter certeza, nenhuma questão de respeito que ele não teve com o Sérgio Tavares na entrada. Uma preocupação coletiva com a instituição, que todos nós fazemos parte. E me permitam uma breve contextualização. No passado recente, isso é realmente um absurdo. Vamos nós assistimos afirmações muito fortes, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que nós vivíamos numa cleptocracia. Aliás, foi a primeira vez que eu escutei a palavra, achei ela singular, diferente, né? Um governo de ladrões, né? Dito em relação ao governo do PT na época, que hoje volta, com os mesmos métodos, com os mesmos personagens, com os mesmos hábitos. Perfeito. E me permita dizer, eu acredito que o ministro estava certo naquela época e vai estar certo daqui a pouco, porque não tem para onde. Vão acontecer os mesmos problemas. Vai estar certo daqui a pouco, vocês ouviram? Não na imunidade parlamentar, mas no meu direito de opinar, no meu direito sagrado, né, que está
dentro da Rogério Marinho Constituição foi que nos ampara perfeito. tudo, eu possa ter a oportunidade de dizer eu não concordo com esse governo, nem com Vocês os métodos entenderam o que o Marinho esse falou governo foi implementa, perfeito e que vai porque são voltar daqui a danosos, pouco. são deletérios para a população brasileira. E o passado recente comprovou isso. Eu me lembro, porque estava nesta convenção, quando o atual vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, afirmou que a candidatura do então candidato a presidente e hoje presidente da República era a volta à cena do crime. Eu não me lembro de uma afirmação tão enfática, tão forte, tão perceptória assim. Eu vou lendo os comentários de vocês. Como eu questionei o outro colega que se dirigisse com pergunta e questionamento ao tema. Senhor presidente, é o tema, é uma contextualização, e eu disse, antes de começar a falar, que ficaria à vontade para qualquer comentário da pessoa da autoridade que está sendo questionada. Eu entendo que Vossa Excelência tem aí o dever de controlar a audiência para evitar excesso, mas eu não estou adjetivando, personalizando, e nem me referindo de uma forma desqualificante para o nosso convidado. Eu só estou pedindo que a gente se atenha ao tema. Mas é o tema, eu lhe asseguro que é o lógico, tema. né? Nós estamos falando sobre liberdade de expressão e Constituição, não, nós estamos falando sobre o cidadão português. Não, me desculpe, a questão específica, ela tem um significado muito maior, senhor presidente. Eu sei, mas... Não tem um significado, me desculpe. Eu estou pedindo que Vossa Excelência se atenha ao requerimento do colega. Eu me aterei ao tema, mas dentro do contexto e do entendimento que eu tenho a respeito do tema. Lógico que cabe tudo. Se eu só for fazer não cabe tudo, não cabe especificamente o que estamos falando aqui. Eu peço a Vossa Excelência um pouco de paciência. Está nervoso o senador Petecão? Por quê? Tem. Vossa Excelência é um homem, um democrata, não tenha dúvida nenhuma. Nós estamos vendo, doutor delegado, situações aqui no Brasil em que foi colocado pelos colegas que me antecederam, em que pessoas defendem o indefensável. Por exemplo, o terrorista do Hamas, a gente vê passeatas aqui. Passeatas. Defendem Perfeito, a Rogério agressão Marinho. à lei. Perfeito. Como, por exemplo, a invasão da propriedade privada. Defendem situações que estão claramente consignadas dentro da legislação como afronta à lei. E nem por isso essas pessoas estão constrangidas. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Ditaduras, né, e formas ditatoriais. Mas, assim, o que me constrange mais, senhores senadores, eminente presidente, a quem peço novamente paciência, é o fato de que a instituição Polícia Federal está sendo utilizada como uma polícia particular para constranger pessoas que pensam diferente do governo. E aqui não faço juízo de valor sobre a atuação de Vossa Excelência, eu estou falando de uma forma geral, por favor, não se sinta constrangido pela nossa fala. Nós estamos vendo a Constituição ser permanentemente ultrapassada em nome da Constituição. O que ocorreu no dia 8 de janeiro, para todos nós, é deplorável. Ninguém aqui defende depredação. Aliás, quem é de direita e é conservador, né, não tem essa prática, nem tem esse tipo de Eu estou mostrando comportamento. isso para vocês verem Agora, o que virou a Polícia Federal. Eu fiz uma live anterior no Crocodilo mostrando que é o indiciamento. Isso virou a Polícia Federal. Ou um cidadão estrangeiro, olha só, um turista estrangeiro. E a Associação Brasileira de Imprensa calada. Ser retido dentro do aeroporto com perguntas que dizem respeito à situação política do Brasil. Qual era o sentimento dele, qual era a visão que ele tinha a respeito da situação política do Brasil. O que eu espero é que situações como essa não se repitam. E o requerimento que foi feito pelo eminente senador Girão é muito mais um grito de alerta, uma advertência às instituições que nós estamos fazendo o nosso dever também de fiscalizar o Poder Executivo, a Polícia Judiciária, o Ministério da Justiça, para que ela seja direcionada para a ação correta, para a ação adequada, que é fazer o seu papel de polícia, mas não de buscar constranger pessoas que tenham opiniões políticas a respeito da questão social, da questão instalada no Brasil, e não são obrigados a terem o mesmo pensamento ou o mesmo sentimento que o governo federal ou, eventualmente, algumas autoridades judiciárias têm. Crime de opinião então, não existe. Eu encerro aqui a minha participação,
agradecendo a benevolência do presidente e dizendo ao senhor Rodrigo, caso ele queira fazer algum comentário, ele fique à vontade, mas colocando novamente que não há, da nossa parte, nenhum cunho pessoal. Nós estamos preocupados com a situação do Brasil, da instituição e da liberdade constituída na nossa Constituição. Errado, senador. Tá, como não foi feita nenhuma pergunta, deveria ser detido eu passo na a palavra ao senador Hamilton Mourão. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde aí, doutor Rodrigo. Boa tarde, né, a todos os companheiros. O controle estrangeiro é uma atividade da Polícia Federal intimamente ligada à contra-espionagem. Então, ninguém aqui duvida nem coloca em discussão a responsabilidade que a polícia tem e, para isso, precisa de um trabalho de inteligência robusto. Né? Então, o senhor colocou aí que a sua lista de alerta tem 143 mil, né, nomes, vamos colocar assim. Né? O senhor acompanha o trabalho da sua seção de inteligência? O senhor estabeleceu diretriz de quais serão os filtros, né, a serem colocados para que essa seção de inteligência, com os dados que vai recebendo, separe efetivamente quem são as pessoas que devem entrar nessa lista de alerta? O senhor verifica essa lista? Porque, às vezes, se a gente deixa na mão do cara da ponta da linha, ele pode cometer algum tipo de abuso. E o senhor, como diretor, tem essa responsabilidade de controlar o processo. Né? Isso não tem a mínima dúvida. Né? Esses filtros, né, eles estão direcionados, como aparenta aqui, para um espectro político? Ou se o pessoal da fração 4ª Internacional, trotskistas, que comparecem aqui ao Brasil para confraternizar com os invasores de terra do MST, também estão na sua lista? Essas são as minhas perguntas. Hey, it's me, your future you. Senador Rodrigo, doutor Rodrigo. A pergunta que o senador Mourão fez é se eu acompanho todos. Não acompanho todos, eu tenho uma estrutura, tenho uma coordenação geral de imigração, chefe de divisão de fronteira, unidade de análise, mas assim, eu recebo relatórios, converso com o meu chefe de coordenação geral de imigração, que está até aqui presente, a gente conversa todo dia, recebe informação do Brasil inteiro, e no que tange aos delegados, ao agente lá na ponta, se ele comete algum abuso, algum perfil assim, normalmente tem um procedimento que ele responde. Então, assim, não é incomum ter procedimento na Polícia Federal, não só no caso de controle migratório, em qualquer outro procedimento, porque o senhor já chefiou milhares de pessoas, eu também coordeno milhares de pessoas, vamos dizer assim. Não precisa nem ouvir mais. Isso daqui é um palhaço. Os senadores estão querendo dar um ar de normalidade e, na minha opinião, como advogado, deveria ter sido dado voz de prisão para ele. Porque ele está tentando justificar o injustificável. Ele abusou da autoridade dele contra um cidadão estrangeiro entrando no Brasil. E ele continua insistindo, dizendo que qualquer pessoa que vier entrar no Brasil e que tenha uma opinião diferente da dele, ele vai deter para averiguação. Porque essa história, ele fala, ele ficou retido. Retido umas cunhanhas, ele ficou preso dentro de uma sala, dentro do Brasil. Essa é a verdade. Gente, foi enviada denúncia contra o nosso presidente, a PGR, com 15 dias de prazo para que seja aceita sobre falsificação da carteira vacinal. Obrigado, Alessandro Cruzado Calma, aqui pelo seu superchat, mas isso para mim não tem nada de urgente. Isso daí era óbvio que iria ser feito porque é o procedimento padrão e queria colocar o prazo que a gente já sabe, né? Então, isso é o comum. A gente está vendo aqui e mostrando para vocês que tudo isso tem um planejamento. A gente está mostrando para vocês que a Polícia Federal está instrumentalizada. Diante disso, falar que pegar um indiciamento para mandar para a PGR, que também está instrumentalizada, para transformar isso num processo para um judiciário que também está instrumentalizado, a verdade é que nós temos que colocar senadores que enfrentam a realidade. Enfrentam. Podem falar o que quiser do Cleitinho. O grande problema do Cleitinho é a cor do tênis dele, né, o senador Cajuru, que vai ser defenestrado do Senado Federal.
Ah, eu tô ficando cego, o problema é teu, você tá aí para trabalhar. Seu problema de visão não é meu, é um problema do médico. Então agora estão querendo transformá-lo numa vítima porque ele está ficando cego. O cego ele já está há muito tempo, ele não enxerga a realidade a um palmo do seu nariz. A questão dele em relação à cegueira dele talvez tenha levado a querer ironizar o tênis do senador Cleitinho. Eu estou, sinceramente, na minha opinião, estão faltando mais Cleitinhos no Senado Federal. Estão faltando mais Cleitinhos. Porque essa história de frufru, não, porque a instituição Polícia Federal foi tomada. E vossas excelências, senadores, são responsáveis por fiscalizar, coibir esse tipo de coisa, coibir esse tipo de situação. Essa é uma responsabilidade de vossas excelências, que não estão fazendo isso. Não, nós não estamos constrangendo o senhor, deveria estar. Porque eles não tiveram consciência para constranger um jornalista de um país amigo do Brasil, para fazer perguntas constrangedoras. Mas pelo menos de uma coisa serviu esse depoimento. Para provar para você, porque para mim pouco me interessa o senador Coxinha que tem lá, para provar para você que está assistindo aqui, a armação que está sendo feita e a instrumentalização da Polícia Federal num sentido de ser utilizado como uma polícia de Estado, de Gestapo. Ela não está ali para fazer o seu procedimento padrão. Onde já se viu colocar um jornalista português num sinal de alerta, enquanto bandidos entram e saem do Brasil à torta e à direita? Aliás, será que o diretor da Polícia Federal não ficaria constrangido de perguntar para ele como é que está a questão de Mossoró? Se a Polícia Federal tão brava, tão leonina, na hora de partir para cima de um jornalista português, o que será que ela fez até agora para recuperar os presos de Mossoró? Cadê a efetividade da Polícia Federal? Com todo respeito aos policiais federais honestos que existem aos montes, a Polícia Federal virou uma vergonha. Ela virou uma vergonha nacional hoje. Porque ela está fazendo um inquérito persecutório com o intuito de perseguir opositores políticos, se servindo a um determinado tipo de governo. E o que o senador Rogério Marinho falou foi preciso. Preciso. Este governo que está aí hoje está fazendo as mesmas coisas que fez no passado. E aquilo que aconteceu no passado vai voltar a acontecer. E esse foi um recado claro de alguém que tem uma gentileza, que é um gentleman, como o Rogério Marinho, coisa que eu não sou. Para dizer a esse cidadão, cuidado, o seu está na reta. E o Rogério Marinho sabe que não está na reta por conta de um palhaço também, um covarde, que existe hoje na presidência do Senado chamado Rodrigo Pacheco. Isso já ficou evidente. Mas que as coisas vão mudar. E tudo isso que a gente está vivenciando hoje, essas pessoas vão pagar. E vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Porque o risinho, a disfarçatez, a hipocrisia do diretor da Polícia Federal vai cair por terra e não vai demorar muito. Vocês prenderam um homem honesto como Anderson Torres. Imagina o que vai acontecer com homens desonestos. Fica o recado.